Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e no vídeo de hoje a gente vai falar todos os detalhes da Casa Alegre, um projeto de Jorge Vidal, localizado em Ibiza, naquela ilha balear na Espanha. Então é uma casa com uma vista aqui para o mar Mediterrâneo muito bacana, muito interessante, um projeto que a gente acha uma grande inspiração. A gente vai deixar todos os créditos aqui embaixo e a gente vai falar um pouco sobre ele aqui. A gente vai falar também um pouco da organização da planta antes da gente começar, para ficar mais claro na hora que a gente vier para a parte realmente das fotografias, para poder dar uma olhada geral na casa, para poder entender cada um desses ambientes, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui pela planta do pavimento inferior, aqui no caso. A gente está falando de uma casa de dois pavimentos e que no pavimento inferior a gente vai ter alguns elementos aqui que vão dar um norte aqui do que vocês estão vendo nas fotos. Então vamos lá. A primeira coisa, a gente tem uma questão de uma escada, né, para dar acesso a esse pavimento inferior. E aí a gente vai ter alguns ambientes nesse pavimento inferior. Primeiramente, a gente vai ter uma espécie de estar íntimo aqui. Depois a gente vai ter um banho social, uma suíte ocorrendo nesse ponto aqui. Depois a gente vai ter uma sala de estar, com lounge, com uma grande sala de jantar e também um estar externo acontecendo nesse meio. Interessante que a casa ela é completamente vazada nesse ponto, então ficou bem legal a solução por conta disso. Uma outra questão interessante também é que esse ambiente ele também recebe parte dos ambientes não só íntimos, mas também sociais, como é o caso aqui de uma cozinha e uma cozinha mais funcional ocorrendo também nesse ponto, que a gente tem aqui a cozinha. E depois a gente tem uma cozinha um pouco mais funcional ocorrendo aqui logo após essa porta de correr. Depois a gente tem ambientes de área de serviço, dois quartos de serviço com banho de serviço aqui e tudo mais. E a gente também tem, nesse corredor aqui, a gente tem ainda mais duas suítes ocorrendo nesse ponto aqui com um banheiro gêmeo. São suítes gêmeas, todas com vista aqui para baixo também, justamente para onde a gente tem a vista para o mar Mediterrâneo. Tá? Uma outra coisa interessante para a gente notar aqui é que os caixilhos de esquadria, todos eles vão ser embutidos atrás das paredes de pedra, tá vendo? Então a gente tem sempre os nichos para embutir as esquadrias, então a gente consegue ter uma abertura completa desses vãos para dar acesso à área externa da casa. Então a gente passa a perder aquela noção de dentro e fora. No segundo pavimento, a gente tem um ambiente aqui que é a escada, né, para acessar o pavimento inferior. A gente tem a suíte master ocorrendo aqui, ela ocorre em esquina, então ela tem uma vista bastante interessante do trecho ali do mar Mediterrâneo, mas ela também recebe um espaço de estar, um espaço como se fosse um espaço gourmet, né, com um lavatório e tudo mais, e também ambientes externos aqui, visto que o segundo pavimento ele é menor do que o primeiro pavimento, então a gente acaba tendo um recuo nesse ponto aqui. E também um outro ponto interessante é que a laje de cobertura ela vai pegar todo o trecho que a gente está aqui, a gente está vendo pontilhado, que é essa projeção, onde a gente vai ter aqueles painéis de correr que são feitos em bambuzinho, que vocês vão perceber também. Então isso dá um ar que o pavimento superior é até maior, mas na verdade ele gera grandes terraços no pavimento superior, como se fosse um grande espaço avarandado, mas com esses painéis de bambu para filtrar a luz. Vamos agora aqui para as imagens do projeto, que eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Então aqui a gente tem uma imagem geral da casa. A gente consegue ver o segundo pavimento ocorrendo. Então a gente vai ter o trecho aqui da suíte master do segundo pavimento, o estar com gourmet do segundo pavimento ocorrendo aqui. A escada para dar acesso ao pavimento inferior, com essa grande mesona de jantar, com estar, com um trecho ali também de um lounge ligado a uma piscina na parte externa. O trecho onde a gente vai ter também os ambientes de cozinha e também os ambientes de suíte e tudo mais. Vamos passar mais um pouco para que a gente possa ver alguns detalhes. Então aqui é um ambiente que dá de cara para o mar Mediterrâneo. Ficou bem interessante essa solução, porque o sofá ele é como se ele continuasse na parte externa, e o outro fato interessante também é que o arquiteto fez a previsão da pedra externa, que ela viesse também adentrando a casa para que a gente pudesse perder essa noção de dentro e fora. E outro detalhe são os nichos, onde as esquadrias vão se embutir e a gente não vai conseguir mais ver elas. Então a gente vai perder a distinção entre a área interna e externa. Então a piscina ocorre aqui com um trecho em prainha e um trecho fundo nesse ponto, basicamente fazendo uma mímese com o mar Mediterrâneo naquele ponto. E aqui a gente tem tapete interno e externo, tá vendo? Então, até a composição de interiores aqui ficou interessante. Um outro ponto de atenção também é que a casa é toda em concreto armado aparente, o que dá essa estética tão bacana também. Uma outra imagem, a gente conseguindo ver um pouco mais do pavimento superior da casa.
Um outro detalhe interessante também é que a gente tem essa laje de cobertura que ela vem e ela parece flutuar sobre a estrutura abaixo, porque ela é ligada somente a dois pilares, a parte inferior. Então acaba que a gente tem a impressão que essa laje aqui está solta em relação a isso, mas eles estão ligados a pequenos pontos ali de apoio estruturais para a gente poder viabilizar esse tipo de solução. Uma outra vista, né, do pavimento superior, mostrando também esses jardins, né, que são, na verdade, o restante, né, da laje de cobertura inferior, visto que o programa do pavimento inferior é maior. Olha a vista que bonita do segundo pavimento pro trecho aí do mar Mediterrâneo, uma região muito linda. Uma outra imagem, dando um geral da sala, a gente consegue ver do nosso lado esquerdo a parte da sala de jantar e do nosso lado direito a gente consegue ver o espaço de lounge e também de estar. Um outro ponto interessante aqui é que depois a gente vai ter o corredor, né, para acesso e tudo mais ali, a parte dos quartos. Uma outra imagem agora do estar superior. Esse estar superior ele vai receber até essa cobertura aqui em bambuzinho, que depois vai estar em maior evidência em outra imagem. Vai receber uma lareira também, tem um grande sofá em L, uma pequena mesa de jantar. Então, existe um espaço de estar no andar superior, aqui uma ênfase no trecho da ligação interna e externa com a piscina e também com a vista do mar ao fundo. Uma região com muita natureza, muita pedra, muito mar. Aqui a gente consegue ver como se a gente estivesse do lounge do estar, vendo a sala de jantar, que é esse grande mesão que ocorre no sentido transversal à sala, e a gente consegue perceber o trecho de cozinha, aquela cozinha que fica aparente, com as geladeiras, com os fornos aqui embutidos, cooktop, pia, e depois a gente tem uma cozinha mais técnica na porta de correr por aqui. Depois a gente também tem acesso às suítes por aqui. E, novamente, a pedra da parte externa ela entra na parte interna. E o forro também a gente tem uma visão única, né? Que na verdade não é um forro, mas sim uma laje de concreto aparente em todo o vão social da casa, em todos os ambientes da casa. Mas está vendo que na cozinha recebe a coifa, recebe um rebaixamento de forro a partir desse ponto. Mas nos ambientes sociais a gente tem zero forro. Essa é outra imagem, evidenciando o que eu falei anteriormente. Então a gente vai ter uma passagem de tubulação, alguma coisa aqui justamente para a coifa do cooktop. É um detalhe interessante para se falar. E aqui a gente consegue ver os elementos em pedra que eles entraram e depois, né, no negativo dele, a gente tem a ilha da cozinha americana correndo aqui. Depois a gente tem um outro ambiente, né, no andar superior, aquele pequeno jantar. Novamente a sala é completamente vazada, mas a gente consegue ver um pouco da estrutura daqueles brises de bambuzinho que a gente falou anteriormente, que eles ocorrem no pavimento superior completamente e ajudam, né, tanto a proteger da insolação excessiva, filtrar também da insolação excessiva, mas permitindo a passagem de ar apesar disso. E aí a gente vai para a imagem da cozinha do andar superior, que é como se fosse um espaço gourmet, que já é um espaço de estar lá em cima. Uma cozinha mais uns moldes europeus aí. A gente tem uma cozinha um pouco mais simplificada, mas todos esses ambientes com vista para o mar Mediterrâneo. É uma vista lá do pavimento inferior, para a gente olhar a trecho da sala, que é aquele estar externo que eu falei do pavimento superior, que ele tem a vista ali para o mar Mediterrâneo e que a gente tem também um pergolado de bambuzinho correndo nesse ponto, então uma fina estrutura metálica treliçada que vem apoiar todo esse trecho aí do bambuzinho. É uma solução bem fina, bem elegante, que deu um efeito muito especial. E um outro ponto interessante é que todos os guarda-corpos, como vocês podem perceber, são do vidro, aquele vidro laminado, engastado, aquele vidro de segurança. E somente isso, né? Não tem estruturas metálicas ou perfis de alumínio para proteger esse vidro, né? O vidro mesmo, então isso gera ainda mais conexão com a parte externa, é como se a gente não tivesse guarda-corpo. A gente tem uma barreira física, mas não tem uma barreira visual. É uma imagem da suíte, né? Do andar superior, que ela tem uma abertura em L, a gente consegue ver o detalhe aqui do cortineiro feito na própria laje de concreto. Depois a gente tem a vista oposta dessa suíte, para a gente ver os ambientezinhos aqui que eles criaram, né? Um trecho, um espaço para leitura, para meditação, o banheiro também, né? Que ocorre no andar superior aqui, da suíte master, a escada que dá acesso ao segundo pavimento com uma obra de arte,
e uma vista geral aí da casa, então a gente consegue perceber todos os painéis fechados de bambuzinho aqui no andar superior e embaixo deixaram tudo aberto, então a gente consegue ver o mar Mediterrâneo através dessa sala, com um efeito muito bacana, muito interessante, e a laje vem bem fininha aqui, vem coroar e fechar esse volume da casa no andar superior. Então a gente tem o elemento muito interessante, que eu sempre gosto de falar até para os clientes aqui do escritório, é que a pedra ela sempre vem do chão, né? A pedra vem como um alicerce apoiando toda a estrutura de concreto aqui. Como vocês podem perceber, aqui ela até trabalha como se fosse um muro de arrimo e também um peitoril, mas ela vem aqui do chão, ela adentra a casa e depois ela vem apoiando, né, as lajes de concreto e vigas de concreto aqui para que a gente tenha o pavimento superior também. Uma outra vista, dando uma ênfase um pouquinho maior, a gente consegue ver um pouco desse estar externo sem ser voltado para o trecho da piscina. Mas um outro detalhe desse estar externo também, é muito legal essa questão de todas as esquadrias recuarem e ficarem ocultas, porque realmente você consegue ter o mesmo acabamento na parte interna e externa. E logicamente, gente, muita gente fica preocupada, os pisos estão no mesmo nível, vai entrar água na minha casa. Existe toda uma questão de drenagem que é criada juntamente com a esquadria para justamente pegar essa água e dar a destinação correta a ela antes que ela entre na sua casa. Então, normalmente os trilhos possuem algum tipo de ralo linear embutido ou na sua parte periférica há a previsão pelos complementares, né, pelos prédios complementares feitos pela engenharia, para que a gente tenha a drenagem dessa água antes que ela possa atingir a esquadria também. E uma outra imagem em resumo aqui para a gente fechar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Essa é a Casa Alegre, projeto do Jorge Vidal. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho dele, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você gostou, deixa seu like, compartilhe com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa e não se esqueça de inscrever no nosso canal, porque toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Até a próxima.